Fala galera, tudo bem? Iniciando aqui mais um vídeo do nosso canal, terceiro vídeo da nossa série Conhecendo a Jesus, conhecendo quem verdadeiramente Ele é. E hoje eu quero falar com você, Jesus é o nosso amigo. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que Ele quer falar com você. Bom, nesse vídeo eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em João 15:13 e fala assim, ó. Ninguém tem amor maior do que aquele a quem dá a sua própria vida pelos seus amigos. Essa passagem, ela nos ensina uma lição extremamente interessante. Eu desafio você a ler esse capítulo de João 15 que fala muito sobre um relacionamento íntimo, fala muito sobre conhecer a Jesus de maneira verdadeira, que é o objetivo dessa série. E João 15:13 vai nos ensinar que o maior amor, um amor que verdadeiramente é verdadeiro, é aquele que é por meio de sacrifício. Como nós falamos no último vídeo, nós aprendemos que o amado da nossa alma, ele é aquele que literalmente morreu pelo nosso lugar. E um amor verdadeiro é aquele que entrega a sua vida por outra pessoa. E hoje o que eu quero deixar bem claro é essa última palavra que fala aqui, que amor verdadeiro é aquele que entrega a sua vida por um outro amigo. Olha que legal isso. Deus, Ele mesmo sendo nosso Criador, Ele entrega o seu Filho Jesus em nosso favor para morrer pelos nossos pecados. Só que quando nós compreendemos que Jesus, o plano perfeito dele é que nós pudéssemos ser amigos dele desde o início. Nós vemos muito isso lá no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher eles estão ali com as suas tarefas de organizar o jardim, de dar nome aos animais, mas isso é o homem. E literalmente nós vemos a figura do próprio Deus ali aparecendo ao homem e conversando com a mulher, conversando com o homem, tendo um momento íntimo e de verdadeiramente conhecer a ele. E quando nós falamos sobre uma amizade natural, nós precisamos de três coisas. Precisamos primeiramente de tempo com essa pessoa, nós precisamos literalmente de uma construção, porque uma amizade ela é uma construção. Nós colocamos uma parte, aquele seu amigo ele vem e ele vai, a amizade é uma eterna construção de que você vai se conhecendo, você vai conhecendo aquela pessoa e você vai criando um vínculo. Então, e a terceira coisa que eu quero falar hoje é sobre intimidade. Um amigo, você tem intimidade, um amigo verdadeiro é aquele que você chega na casa e você nem precisa mandar uma mensagem, você só simplesmente chega porque você tem intimidade com aquela pessoa. E a primeira coisa que eu quero falar é que um amigo verdadeiro é aquele que literalmente passa tempo com ele. Quando nós estamos falando sobre devocional, a partir disso que nós queremos conhecer a Jesus, é impossível você querer conhecer a Jesus se você não gasta tempo com ele. E o que é verdadeiramente gastar tempo com ele? Nós quando entramos na igreja, descobrimos um nome chamado devocional, de uma devoção intencional ali, de nós estarmos nos entregando intencionalmente, uma devoção intencional a Jesus. Só que às vezes nós colocamos muito mais aspectos religiosos e aquilo que é legal, aquilo que, acho que isso Jesus vai gostar, mas na verdade encontrar verdadeiramente o momento de uma devoção que tem uma intencionalidade, uma devoção que tem um objetivo, é nós simplesmente gastarmos tempo. Porque quando você tem um amigo verdadeiro, às vezes você encontra um amigo e você nem tem um assunto importante para falar, ou você muitas vezes nem tem algo de alta relevância, mas você só quer passar um tempo com aquela pessoa. Às vezes só de você simplesmente jogar um videogame, jogar palavras ao vento, de conversar coisas corriqueiras, mas na verdade conhecer a Jesus é você simplesmente estar com Ele. Nós às vezes queremos ler a Bíblia e nós estamos fazendo muito, nós queremos orar e estamos numa ação, mas na verdade estar com Jesus é você simplesmente amar a presença dele. Eu desafio você, se você nunca teve um momento de solitude, porque solitude não é você ficar sozinho é você e mais ninguém. Agora, solitude é você compreender que você está em um ambiente que está vazio, mas você tem a compreensão de que Jesus está naquele lugar. Então você não está sozinho. Entender Jesus como um amigo verdadeiro é você gostar e amar a presença dele. Uma presença de Jesus, você não precisa de banda, você não precisa de um pastor do seu lado, você não precisa de uma mega estrutura, você precisa de uma única coisa:
fé e devoção no seu coração. Uma vez que você encontra fé verdadeira, uma vez que você encontra uma devoção verdadeira, você compreende quem realmente Jesus é. Compreender quem realmente Jesus é você entender que você precisa de uma construção eterna com Ele. Uma construção eterna com Ele é você gastar o seu dia diariamente, é gastar tempo com Ele diariamente, é de segunda a segunda, todos os dias você separar um momento para Ele. Ah, Bosco, mas eu não tenho tempo, minha vida é tão corrida, mas a Bíblia fala aqui que um verdadeiro amor é aquele sacrifício por um amigo. Se você... Uma vez eu me lembro que eu falei pro meu pastor assim, pastor, eu não fiz isso porque eu tava sem tempo. Ele falou assim, Bosco, você arruma tempo para aquilo que você quer. Aquilo que você não quer, você não vai arrumar um tempo. E isso é uma verdade para nossa vida. Tudo aquilo que nós queremos, o nosso serviço, estarmos com as nossas pessoas que nós amamos, termos um momento agradável, nós arrumamos tempo, mesmo quando nós não temos, mas por amor àquela pessoa nós arrumamos um tempo. Será que nós realmente amamos a Jesus? Se eu entendo que Ele é o meu amigo, se eu entendo que Ele deseja ser meu amigo, porque a própria Bíblia vai nos falar que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós. Se Jesus ele tem ciúmes de nós, por que nós não gastamos tempo com Ele? Isso significa que nós ainda não compreendemos o que é amar verdadeiramente a Ele. Amar verdadeiramente a Ele é gastarmos tempo de intimidade. Eu quero terminar esse vídeo falando sobre intimidade. Intimidade é algo extremamente profundo, porque nós vemos um momento da Bíblia, lá em Gênesis, que o próprio Jesus, Deus e o Espírito Santo aparecem ali para a casa de Abraão, aparecem 3 figuras ali representando o único Deus. E naquele momento ali, eles estão conversando com Abraão, eles estão tendo um momento de intimidade naquele lugar. Um dos requisitos que Deus pede para Abraão, quando ele chama Abraão, é anda na minha presença e ser perfeito. Uma vez que nós falamos sobre intimidade com Jesus, nós achamos que quanto mais sem pecado nós somos, nós estamos alcançando intimidade com Jesus, mas não tem nada a ver isso. Obviamente, em Deus não há pecado algum, e Ele chama as pessoas não só que não tem pecado, porque isso não é um requisito. Deus nunca falou assim, aqueles que não têm pecado, vêm a mim, mas em todas as curas que Jesus fez, em todas as pessoas que Jesus transformou, nós em nenhum momento nós vemos Jesus falando assim, você não tinha pecado, vem cá que eu vou te curar. Mas o que ele sempre falava? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Se você deseja um relacionamento íntimo com Jesus, não procure não pecar, procure conhecer a Jesus. Uma vez que você entende essa verdade bíblica, porque quando nós entendemos que o nosso muito fazer, quando nós compreendemos que quanto eu menos pecar, eu vou chegar até Deus, nós temos uma mentalidade escrava, porque aquilo que eu vou fazer eu vou receber em troca. Mas Jesus ele não nos ensina dessa forma, porque João 13,15, ele nos deixa bem claro que aquele que ama alguém é aquele que oferece a sua vida pelaquela pessoa. E esse que oferece é por um amigo. Jesus está aqui nos chamando sobre amigo. Ele quer ter uma intimidade, ele quer ter um relacionamento íntimo conosco, mas nós queremos de uma maneira tão religiosa, nós queremos de uma maneira tão quadrada e enfática e esquecemos verdadeiramente o que é buscar uma intimidade. Repare da maneira como você começou uma amizade com a pessoa que você tem próximo na sua casa. Repare como que você começou uma amizade de infância. Você simplesmente brincava, você simplesmente conversava e de repente aquela conversa vai tomando níveis mais profundos, mas porque você não queria nada em troca, mas você simplesmente encontrou alguém que você poderia conversar. Jesus está nos chamando para nós literalmente compreendermos um tempo de intimidade com a presença. Ter Jesus como amigo não é muito fazermos, não é muito oferecermos, é simplesmente encontrarmos prazer na presença dele. Será que você consegue estar satisfeito com a presença de Jesus ou será que você só está satisfeito com a presença dele? Você tem uma banda legal, você tem uma música legal, você tem uma luz legal. Deixa eu te falar uma coisa, pode ser que você tenha um lugar de muita luz, pode ser que você tenha um lugar de muita música bacana, muito som legal, muita estrutura legal, mas não tem a presença verdadeira. Não estou falando mal sobre igrejas, mas o que eu estou querendo dizer aqui para você é, você não precisa estar em um quadrado igreja para você conhecer a Jesus. Obviamente, não podemos anular, porque a Bíblia nos fala que estarmos em comunhão é algo necessário. Termos comunhão com o corpo de Cristo é extremamente importante, mas o que eu estou querendo dizer é, não espere a próxima conferência para você ter intimidade com Jesus. Não espere o próximo culto avivado de um americano que irá vir, de uma pessoa de fora, para você ter uma intimidade com Jesus. Ter intimidade com Jesus é uma decisão minha e sua que podemos tomar nesse momento de eu quero encontrar prazer na presença de Jesus. Eu te faço um desafio, tenta no tempo do seu ônibus, no momento que você está no seu carro, começar a buscar a presença, começar a falar, Jesus, fala comigo nesse momento. Um dos melhores momentos que eu tenho no meu dia a dia é
pela presença, não é aquele que quando eu acordo mais cedo, eu pego a minha Bíblia e começo a ler. Às vezes acontece ali de você chorar, mas na maioria das vezes, o meu tempo que eu tenho de profundidade com Jesus, e às vezes o caminho que eu tenho para o meu serviço, e às vezes ali andando ou num Uber, eu começo a orar, eu começo ali buscar e sentir prazer na presença. Ou muitas das vezes, lavando uma louça, você começa a orar em entendimento e de repente você começa a chorar porque você descobre o prazer na presença. Você descobre o prazer naquilo que é estar com Ele. Busque estar com Jesus. Não busque estar em grandes holofotes. Não busque estar em um lugar agradável para sua alma. Busque um lugar de sacrifício pelo aquilo que o nosso amigo fez conosco. O nosso amigo morreu por nós, mas ele ressuscitou para falar uma coisa: agora nós podemos ser amigos. Agora, uma vez que nós decidimos escolher outros lados, outro momento que nós decidimos escolher outros amigos, obviamente, a Bíblia fala que Jesus ele tem ciúmes de nós. Se ele tem ciúmes de nós, se você começa a dar atenção para outros lugares. E a primeira mentira que Satanás ele coloca, a primeira e grande mentira que ele coloca na nossa mente, quando nós não correspondemos à amizade de Jesus é: ele está longe de mim. Na verdade, ele nunca esteve longe de nós. Na verdade, nós que sempre estivemos longe dele. Na verdade, nós que estamos tão preocupados com o nosso serviço, com a nossa família, com o nosso dia a dia, e esquecemos de entender que ele é o nosso amigo. Ele busca um relacionamento íntimo conosco. O propósito de toda a criação não foi criar coisas legais, não foi impressionar a humanidade, mas foi ter um relacionamento íntimo entre Deus e a humanidade. Jesus morreu numa cruz para que nós possamos ter o véu rasgado e nós temos um caminho livre de intimidade com Jesus. Ele te chama nesse dia a te falar que ele morreu numa cruz para simplesmente ter intimidade com você. Então, corresponda à presença, ame a presença dele. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, comenta aí alguma coisa, comenta aquilo que Jesus tem falado ao seu coração, como que você encontrou Jesus verdadeiramente, como que você conseguiu entender que ele é literalmente um amigo verdadeiro para a sua vida. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos da escola, faculdade, da tua igreja. Se você tem um ministério de jovens, compartilhe isso para essa galera. Tenho certeza que vai edificar muito as pessoas da sua igreja. E, além de tudo, curte esse vídeo, que eu tenho certeza que Deus quer levar esse vídeo para muito mais jovens e pessoas que querem buscar sobre o tema de conhecermos Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.